bem? Tudo bom, Gustavo? Tudo Tranquilo? bem, cara? Primeiramente, aí um prazer enorme falar com você, né? Dividir essa live com você. Deixo aqui claro, né, para todo mundo que está assistindo a gente, a minha admiração pelo ser humano Renato, pelo profissional, pelo professor, pelo doutor, né? E uso muito seus aprendizados, né? O que você ensina, né, para educadores físicos, mas eu me sinto aí lisonjeado de ser médico e estar seguindo aí os seus aprendizados, entendeu, mestre? Então é uma honra para mim estar aqui dividindo a tela com você. Obrigado, Gustavo. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? O quanto eu admiro, o quanto a gente conversa, o quanto a gente troca de informações, porque essas inter-relações diárias, né? Isso aí é muito importante para a gente. A gente está sempre aprendendo, a gente que tem essa humildade, né? E você também tem essa característica, né? Da gente estar sempre querendo assim crescer mais em nossa área, incorporando conhecimentos que às vezes outros profissionais têm mais a nos dar, né? Então eu também sou um grande admirador do seu trabalho, sabe disso. Não, com certeza, né? Eu, além disso, tenho a honra, né? Ou tenho, de cuidar, né, da tua saúde, né? Que é algo para Verdade. mim que é muito complicado você tratar de gênio, né? Porque Aham. o cara entende de tudo e aí você vai tomar uma conduta, você sempre fica assim, caraca, será que tá certo? Deixa eu explicar para ele e tal, entendeu? Então eu acho que é muito interessante. Eu tenho muita admiração por você, Renato, de verdade, de coração. Obrigado, igualmente. Isso. Igualmente. E agora, mestre? Então, a gente marcou essa live, né? E a gente escolheu esses assuntos, né, de hipertrofia e aceleração do metabolismo, que eu acho que é o que todo mundo, né, que treina, né, que faz atividade física, é o sonho de consumo, né? O cara ganhar massa muscular e ter um metabolismo acelerado, né, justamente para ter esse objetivo de perda de gordura, né? Então, mestre, eu aqui, né, tenho alguns questionamentos para você, né, dentro dessa área, né, porque é uma coisa que, assim, no meu consultório, né, eu sou médico, né, fiz medicina do esporte, fisiologia do exercício, e, assim, a gente entende um pouco, né, da parte de nutrição, que eu sou nutrólogo, da parte de atividade física, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha comigo, nós temos nutricionistas e educadores físicos, né? O nutricionista montando o cardápio, o educador físico fazendo a prescrição dos exercícios e eu Perfeito, cuidando da parte metabólica hormonal, né, dos pacientes, cada um no seu quadrado. E eu acho que é assim que se perfeito, forma uma equipe Gustavo. multidisciplinar. Então, quando Exato. nós falamos a mesma língua e remamos na mesma direção, a gente tem sempre bom resultado, né? Mas sempre fica aquela questão dos mitos, né? A gente chega assim, mas eu preciso fazer um aeróbico para emagrecer. Aí você fala, não, mas de repente a musculação seria uma boa associada. Não, uma musculação não emagrece e tal. Então, É. Renato, eu queria começar te fazendo uma pergunta, né? Se assim, o que emagrece? O aeróbico e a musculação, os dois? Pontua isso pra gente, por favor. Bom, a gente tem que partir de um princípio básico da coisa. A gente só tem metabolismo de gordura no sistema oxidativo. Não existe forma fora da mitocôndria, né, de se ter energia a partir de lipídio, apenas dentro da mitocôndria através do sistema oxidativo. Mas não necessariamente na hora que você está exercitando. Esse que é o grande lance. Então, quando a gente pega os artigos da década de 70, da década de 80, se acreditava muito que a metabolização de gordura acontecia na hora do exercício, apenas, né? Então, alguns falavam de EPOC inicialmente, mas efetivamente se controlava uma zona-alvo, né? Uma frequência cardíaca-alvo que seria ideal para metabolizar a gordura. Fora daquela faixa, não se explicaria o metabolismo de lipídio. E já na época, na década de 80, assim que me formei, em 85, eu perguntava, e os karatecas? Né? Na época eu fazia karatê, e os karatecas? Por que eles emagrecem? E os judocas, né, que controlam ali a alimentação também,
E os caras que fazem 100 metros, fazem intervalado toda hora, né? E os jogadores de futebol que fazem esforços intermitentes, e o cara lá na musculação que emagrece mesmo com peso. Essas ações, né, para a metabolização são sempre ações lipolíticas, participa o lipídio via aeróbia, mas não necessariamente na hora que você está fazendo. Pode ser entre as séries, pode ser depois do exercício. O aeróbio tem que acontecer para ver a metabolização de lipídio. A gente não tem outra alternativa. Agora, o aeróbio não precisa acontecer só na hora do exercício. Essa que é a questão mais importante. Então, não é necessário só para metabolização, para perda de peso e tal, o cara fazer corrida. Qualquer coisa que ele fizer torna na recuperação ou entre as séries de exercício ou no pós-treino uma predominância do sistema aeróbio usando lipídio. Entende? Então, qualquer atividade, a gente dá um nome, a gente inventa o nome das atividades, na verdade, né? Olha, esse treino é resistido, esse treino é HIIT. Eu costumo até dizer, uma vez eu escrevi no Instagram, que lá atrás, o homem de Neandertal e os australopitecos já emagreceram sem fazer HIIT, lá nas savanas, os caras faziam longas caminhadas, não faziam HIIT, subiam em árvores, subiam montanhas, faziam coisas intermitentes, carregavam peso, né? E da mesma forma, metabolizava a gordura. Não é necessário ter uma faixa de frequência cardíaca contínua, não é? Agora, na ação também metaboliza. Então, por exemplo, se você resolver, se o cara gosta de fazer corridas longas, ele está metabolizando, principalmente quanto mais longo esse esforço for, na hora do exercício, não é? Na hora que ele está fazendo ali. Agora, se ele não gostar desse tipo de atividade e resolver fazer, por exemplo, um HIIT, um exercício intermitente, que seria um exercício de estímulo forte e recuperação, uma bicicleta ergométrica de 1 minuto, com 3 de recuperação, com 2 de recuperação, nesse momento de recuperação ele tem grande entrada de aeróbio. Se ele resolve jogar futebol 3 vezes por semana, quando ele corre intensamente, não está metabolizando lipídio, mas nas recuperações, especialmente depois do exercício, para recuperar a célula, ou entre os momentos que ele corre, está havendo uma utilização do lipídio como fonte energética. A célula se resolve no aeróbio. E o aeróbio você pode utilizar glicose, você pode utilizar lipídio. Muitas vezes a gente utiliza. Durante o dia inteiro, a gente passa com o metabolismo em cerca de 60% a 70% via sistema oxidativo, via sistema aeróbio. Só que o metabolismo é muito pouco, você está gastando ali 80 calorias por hora, 85, 90 calorias por hora. Né? E o que o exercício te faz? Acelera esse processo. Exatamente o nome, né, que a gente dá aí para a nossa live de hoje, que é a aceleração desse processo. Enfim, todo esse exercício que a gente escolhe, né, você vê, existe o Body System, né, que você tem várias opções. Eu quero fazer uma atividade que tenha movimentos de lutas, por exemplo, em grupo, com música e tal. Pô, beleza, emagrece, porque vai ter estímulo forte e vai ter seu momento de aeróbio, vai ter seu momento lipolítico, vai ter seu momento que vai ter, quando a gente fala lipolítico, para o pessoal em geral, né, a gente está dizendo que lipo de gordura e lítico de degradação, de utilização, via sistema aeróbio. A solução, a solução do problema do exercício, quem faz é sempre o sistema aeróbio. E o sistema aeróbio utiliza lipídios. Então não importa, né, a atividade que a pessoa faça. A gente dá os nomes, né? A gente dá os nomes, diz que isso é resistido. Eu costumo dizer que a gente tem que informar, né, marcar um churrasco com a fisiologia e o treinamento,
para informar a célula que os exercícios têm nomes, porque não precisa. Não precisa ter esses nomes. A gente, para facilitar, a gente dá os nomes. A gente diz que isso é treinamento de força, tem essas características, mas no final, tudo acaba em aeróbio. E o pior de tudo, que às vezes a gente vê brigas lá no Instagram, né? Aeróbio engorda, aeróbio... Vê se pode a gente dizer que o aeróbio engorda, né? Não tem como isso existir. É lógico, qualquer atividade, você sabe muito bem, trabalha com isso, que a ingesta é maior do que o gasto, vai engordar, não é um exercício aeróbico. Era isso que eu ia falar. Eu ia complementar o que você está dizendo. Porque o que acontece, Renato? Como é que é na prática? Na prática, né, a pessoa, né, ela vai e procura o profissional de educação física para treiná-lo. Tá? Só que muitas das vezes esse cara chega para treinar com o educador físico e não tem noção de cardápio nenhum. O cara chega fazendo, né, uma alimentação que ele julga correta, né? E simplesmente ele fala, cara, eu estou fazendo esse modelo aqui, né? Ele cria uma verdade e fala, cara, essa é a dieta para eu perder. E o cara, meu amigo, queimando a pestana, suando firme, e o cara não emagrece. Ou seja, o coitado ainda leva a culpa. Não, mas eu não estou tendo resultado. Claro, meu amigo, que você não está tendo resultado, eu não sei o que você está comendo. Né? Então é aquela questão, né? É uma coisa, Renato, eu até vou te provocar agora. A gente tinha que fazer um curso da parte de nutrição e atividade física. Para simplesmente, cara, para o educador físico, né, entender que ele precisa saber o que o cara está comendo, até para adiantar o trabalho dele. Né? Ter uma noção básica. Eu acho que é importante ter a nutrição, a gente tem aí a nutrição junto com o profissional de educação física. O profissional de nutrição, né, o nutrólogo, o profissional de nutrição, está sempre trabalhando junto, porque é uma questão de balança mesmo. Né? Não é uma balança muito simples, em alguns momentos eu vou comentar a respeito disso, não é uma balança muito simples, mas que, por mais que a pessoa faça atividade, né, e às vezes o profissional de educação física é questionado por isso, porra, o cara chega e pergunta, fala para o professor, pô, seu método não é bom, seu método não me fez emagrecer, mas, porra, cara, se o cara gasta 400, 600 quilocalorias lá no treinamento e consome 800 e 1000 quilocalorias, o que ele quer mais? Né? Quer emagrecer com isso daí? Então, existe coisa além do balanço calórico, a gente pode comentar no decorrer, mas, a princípio, ele tem muito valor nesse aspecto. É claro que eu tenho que analisar certas coisas. Por exemplo, às vezes, no balanço calórico equilibrado, está neutro aqui, está 2.000, beleza. Mas esse treinamento que eu fiz, tá utilizando uma parte daquela proteína, né, que está entrando lá na circulação como aminoácido, está entrando lá na célula muscular como aminoácido, eu vou construir a massa muscular. Eu poderia estar contabilizando aquilo como uma fonte calórica apenas, como um consumo calórico, mas na verdade aquilo está sendo utilizado para a construção, porque eu fiz musculação para isso. Então tem alguns detalhes no balanço calórico. Outro detalhe que é importante, o cara está fazendo um exercício que está utilizando muito glicogênio, está baixando o glicogênio. Então ele está computando lá, no balanço calórico, aquele excesso de carboidrato, né, ou no nivelamento ali 2.000, está simplesmente mantendo o peso do cara. Mas quando ele vai fazer a dobra está caindo. Aí ele começa a pensar assim, pô, o que está acontecendo com o cara? Está havendo reposição e supercompensação do glicogênio. Então, tem certas atividades, principalmente atividades que mexem com a estrutura do músculo, em questões de síntese proteica e questões energéticas, que são muito favoráveis a um balanço calórico, ou seja, que quebra um pouquinho o balanço calórico, mas quebra de forma positiva, legal.
Porque aquilo era computado apenas, olha, se ingerir a mais, vai servir para síntese de gordura, que a gente chama de liponel, mas nem sempre. Principalmente quando você faz um treinamento de força, né, ou um treinamento intervalado. Treinamento de força, então, isso acontece muito. Ele quebra o balanço calórico muitas vezes, não digo assim totalmente, né, mas ele quebra um pouco o balanço calórico porque parte daquele alimento, aquele nutriente que tem calorias que você achava que poderia estar dando um 0 a 0 ali, está dando um balanço calórico negativo porque ele está usando uma parte daquilo para síntese proteica muscular, para fazer um aumento no glicogênio. E isso é sempre de forma positiva. Por isso que é muito interessante, né, o exercício de força. Porque, além dessa questão do gasto calórico e tal, ele te dá uma coisa a mais, é um plus, que é o quê? Ele precisa de alguma coisa de contribuição de carboidrato, de lipídio para gerar membrana, de aminoácidos para gerar as actinas e tal, e muitas vezes não estão sendo computadas lá no balanço calórico, ou estariam sendo computadas apenas como consumo, né? Então a musculação às vezes te dá essa coisa, mas em geral é fundamental seguir um balanço calórico. Não, perfeito, Renato. Eu acho que é uma coisa assim que a gente lida, né? Eu acho que todos nós aqui que estamos, né, na live, as pessoas que estão assistindo, que é muita gente, né, da educação física, né? Então a gente também, eu também, né, no consultório, né, eu também passo dificuldades, né? Porque normalmente o paciente ele vai, né, com o objetivo de melhorar, né, a composição corporal. Então, para isso, né, ele fala assim, cara, eu faço exercício 2 horas por dia. E eu falo, vem cá, o que você come? Ah, o que eu como é tranquilo, depois de 6 horas eu não como muito, mas não tem uma coisa bem definida, né? Então, como você aí está explicando, né, a fisiologia de forma clara e objetiva, né, para a pessoa que está ali na nossa frente, é difícil, às vezes, você colocar a coisa como de fato é, porque você não vai ter um linguajar, né, da área, né, da nossa área de saúde com a pessoa. Então, assim, é muito complicado, né, porque a alimentação, nesse aspecto, eu costumo dizer o seguinte, Renato, eu uso a matemática nesse aspecto. Eu digo o seguinte, vem cá, você come quantas vezes por dia? Ah, eu como 5 vezes. E você treina quantas? Eu treino 1. Então, eu acho que os números falam por si só. Se bem que a gente sabe, né, que o músculo, né, é aquele cara que se alimenta o tempo inteiro, né? Ele está queimando caloria o tempo inteiro, né? Você treina, ele vai continuar. Ou seja, ele quer trabalhar pouco, né? Ele quer trabalhar 1 hora por dia, descansar muito e ter comida de qualidade. Para ele dar o que você quer. Entende? Mas as pessoas não entendem dessa forma. Né? E, então, Gustavo, como curiosidade, você é um grande endócrino. E quando você percebe lá, na sua prática clínica, a baixa de testosterona, como é que você vê isso em termos práticos, né? Como se configura na composição corporal? Então, Renato, a gente tem, eu vou falar aqui dos homens e de mulheres, né? No caso do homem, a gente tem, né, uma deficiência hormonal que a gente chama na medicina de hipogonadismo, né? Hipo de pouco, gonadismo de gônada, né? Ou seja, uma pouca produção hormonal. Então, eu vou falar de 3 situações básicas. A primeira é no obeso, né? O obeso, ele cursa, né, com um hipogonadismo secundário, né? Porque, devido ao excesso de massa gorda que ele tem as citocinas inflamatórias, o excesso de leptina, né, a aromatização, né, da testosterona em estradiol. Essas 3 situações elas agem lá em cima no hipotálamo, né, lá no GNRH, que é o hormônio estimulador de gonadotrofina, fazendo um bloqueio, diminuindo esse GNRH. Consequentemente, quando a hipófise estimula o hipotálamo, né, ela vai estimular o LH, que é o luteinizante, e o FSH, que é o folículo estimulante. O LH ele vai produzir testosterona no testículo a partir das células de Leydig. E o FSH produz espermatozoide pelas células de Sertoli. Então você tem um achatamento, né, desses hormônios e, consequentemente, com um nível baixo, você estimula o testículo a produzir pouca testosterona. Né? Isso é comum em pessoas obesas, né, que estão acima do peso e que têm uma massa gorda bem avantajada. Já no aspecto do hipogonadismo tardio, né, que é o envelhecer,
né, o homem ele envelhece, os seus órgãos também. Então, o que acontece? O testículo, né, ele vai perdendo a sua funcionalidade. Ou seja, ele não tem mais uma capacidade de produção hormonal satisfatória. E o que acontece em nível de laboratórios? A gente tem uma elevação dos níveis de LH, né, ou seja, o LH está mandando o testículo produzir testosterona, mas ele não produz. Então a tendência é que esse LH vá aumentando, 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 e o testículo não dê conta. E aí, nessas situações, você tem que fazer uma reposição hormonal, né? No caso do obeso jovem, você faz uma reposição inicialmente, né, terapêutica, mas com data e hora para terminar. Até porque um cara jovem tem uma produção normal. E a cura, teoricamente, desse caso, desse hipogonadismo no obeso, é basicamente perder gordura. A reposição de testosterona, ela vai ajudar na motivação, no metabolismo, na perda de gordura e tudo mais. Mas a gente sabe que a resolução do problema se dá quando existe uma perda de massa gorda, tá? E a terceira situação, Renato, que eu quero falar, que eu acho que é uma coisa muito comum hoje, né, eu atendo, já atendi muitos pacientes e atendo hoje, né, que é o hipogonadismo por uso de anabolizante, né? Então, assim, é uma coisa que sempre, na história, sempre houve, né? E eu digo aqui, né, os caras que fisiculturistas, eles entendem muito mais de hormônio do que a gente, né, que somos profissionais dessa área. Só que quando a coisa, né, quando a bomba explode, ela vem pra gente resolver. Então, o que a gente ocorre nesse processo fisiopatológico, né, do hipogonadismo por esteroides anabolizantes? O sujeito ele utiliza várias drogas, né? Cada droga tem um tempo de meia-vida, né, no organismo, e dependendo de quanto ele tome, né, esse testículo ele fica adormecido. Esse testículo ele adormece, né, e simplesmente, dependendo do tempo que ele está adormecido, sem ser produzir hormônio, o que acontece? Esse testículo atrofia, ele reduz de tamanho. Então as células de Leydig também vão reduzir em números. Então o que acontece? Esse cara faz uma atrofia testicular, né, porque se ele usou 1, 2, 3 anos drogas com tempo de meia-vida maior, ele vai ter uma atrofia testicular. E uma hora ele vai ter que parar de tomar. Quando ele para de tomar, o corpo demanda muito tempo para chegar a um nível de produção que a gente não sabe para quanto vai. Então, muitas das vezes, tem pacientes que, devido ao tempo de uso muito prolongado, se faz necessário uma reposição para o resto da vida. É uma coisa que não é muito incomum, mas o cara tem que abusar, né? Abusar muito, sem contar, né, da questão dos fatores de risco cardiovascular e por aí vai. Né, Renato? Você falou num termo aí que era bom a gente explicar. No testículo tem célula de Leydig e célula de Sertoli. A célula de Leydig, né, para o pessoal entender aí, que é a que produz a testosterona, né? Isso. E então, pô, show, associado a isso daí, você falou outra coisa muito importante, que são, lá no início, quando você estava falando das citocinas inflamatórias, né? Antigamente, as citocinas inflamatórias, logo no início, né? Que uma coisa que acontecia antigamente, se achava, se acreditava, que o tecido adiposo era um tecido passivo, né? Hoje a gente sabe que tem algumas pró-inflamatórias ali, as adipocinas, que até bloqueiam a hipertrofia muscular, né? Causa sarcopenia e uma série de coisas. E aí eu já faço uma ponte com uma pergunta que muitas vezes a pessoa faz, que nem sempre existe o treinamento concorrente para algumas pessoas, especialmente com algumas adipocinas inflamatórias e que, por exemplo, TNF, que atua ali bloqueando uma proteína muscular chamada mTOR, que é responsável da síntese proteica. O exercício aeróbio para essas pessoas pode ser um fator positivo, sinérgico para a hipertrofia, né? Para outras não, para outras tem a concorrência, né? Mas em alguns casos, né, há a possibilidade de reduzir mais algumas citocinas, adipocinas inflamatórias, que inclusive bloqueariam parte da síntese proteica através do exercício aeróbio, né, bloqueando isso daí. Então, quando os alunos às vezes perguntam, sempre existe a concorrência no treinamento do aeróbico? Eu falo sempre, nem sempre existe, né? Diabético, hipertenso, né? Às vezes a gordura corporal é elevada, uma série de coisas que podem, a própria idade, uma série de fatores que o exercício aeróbico pode estar associado com o exercício de força e não comprometer
a hipertrofia muscular, né? Não, exatamente, ô Renato. E assim, você falou das citocinas inflamatórias, eu vou fazer mais um gancho aqui, até pulando fora do nosso assunto inicial, que é em relação ao próprio Covid, né? Que a gente está vivendo essa pandemia hoje, e a gente sabe que as pessoas que estão mais morrendo hoje, morrendo mais que idosos com comorbidades, são os obesos. Por que que os obesos estão morrendo? Porque a gente sabe que quando, né, a gente tem um ataque desse vírus, né, ele simplesmente a gente tem uma resposta inflamatória muito agudizada. E tem pessoas, né, que no caso os obesos, já têm essas citocinas naturalmente circulantes em excesso. Então, quando tem um ataque de um vírus, né, essa reação inflamatória ela é muito maior, ela multiplica por 10, 15, 20. Então, essa pessoa ela vai ter falência de órgãos exatamente por excesso de citocinas inflamatórias circulantes causada pela infecção viral. Por isso, desses pacientes estarem morrendo mais que qualquer outra classe aí de idosos, com pressão alta, hipertensão e tudo mais. Daí você vê, ô Renato, né, que a obesidade é sim uma pandemia mundial já de longa data e que está crescendo cada vez mais. Renato, nos Estados Unidos, 61% da população americana sofre de obesidade e sobrepeso. 61%. Entende? E a tendência é que isso vai aumentar. O Sistema Único de Saúde